Wellington Barros. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, divulgou uma nota em que afirma ver com preocupação as medidas adotadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra servidores suspeitos de vazamento de dados fiscais de parentes de integrantes da Corte. Segundo a Unafisco, as investigações ainda são preliminares pela própria Receita Federal e, por isso, é preciso respeitar o devido processo legal e da presunção de inocência. Abro aspas, a Unafisco Nacional manifesta preocupação com a adoção de medidas cautelares gravosas contra auditor fiscal em contexto ainda classificado como análise preliminar pela própria Receita Federal. Fecho aspas ao que diz a nota, que reforça ainda. A entidade defende que eventuais irregularidades sejam rigorosamente apuradas, mas sempre com observância do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade das medidas adotadas. A aplicação de sanções cautelares extremas exige fundamentação robusta e lastro probatório consistente. É o que diz a nota. O órgão lembra que já houve caso anterior em que teve, inclusive, punição a servidores que depois se mostraram inocentes das acusações. Diz o seguinte, abro aspas, em 2019, também utilizando o inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes afastou 2 auditores fiscais acusados de vazamento de informação fiscal de parentes de ministros do Supremo. Posteriormente, a acusação mostrou-se sem nenhum lastro probatório, tendo sido os 2 auditores fiscais reintegrados. Fecho aspas a nota. Essa nota e essa manifestação acontece porque na manhã de ontem a Receita Federal informou que detectou violação de informações de autoridades protegidas por sigilo no curso da investigação. A Receita não especificou oficialmente se os dados vazados pertencem a ministros ou a seus familiares. Contudo, segundo o jornal Estadão, houve quebra de sigilo fiscal da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barça de Moraes, além do filho de um outro ministro da Corte. A informação havia sido divulgada primeiramente pelo portal Metrópolis. O Supremo informou que foram constatados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria de Receita Federal do Brasil, seguindo-se de posterior vazamento de informações sigilosas. Obrigado, Barros. Olavo e Silvio. Para falar um ano sobre o caso, né? Chama atenção, na nota dos auditores, é sindicato ou associação, Barros, dos auditores? É a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco. Ok, obrigado, Barros. Devido processo legal, eles estão entendendo agora o que é não cumprir o devido processo legal? Porque inquérito das fake news nós temos desde 2019, aberto por Dias Toffoli, naquele momento presidente da casa, que sem um sorteio escolhe, também já rasgando o regimento, o relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes. De lá para cá, todos os absurdos nós assistimos, discutimos, apontamos, dentre eles o que não se cumpre mais há muito tempo no Brasil, que é o devido processo legal. Traduzindo do juridiquês, é o passo a passo que a justiça determina para que alguém possa ser, primeiro, indiciado, investigado, tem etapas para serem cumpridas até condenação. A gente já percebeu que tem auditor sem passaporte, auditor de tornozeleira, enfim, com restrição de circulação, todas as dificuldades impostas como se alguém já tivesse investigado e condenado. Mas eu vou agora, não vou olhar para os mensageiros, mas eu vou para a mensagem. Posso ficar pensando aqui, Olavo e Silvio, sobre, por exemplo, quem mandou, porque teve ordem, que esses auditores agissem dessa forma. Será que foi o núcleo duro do PT que encontrou a possibilidade de fragilizar Alexandre de Moraes? Que não gosta muito dessa turma, não, né? É importante ressaltar, não tem nenhum apreço. Será que é a hora de tentar, então, olhar para esse núcleo duro do PT que já agiu assim em outras oportunidades, em casos parecidos? O que está acontecendo agora com Moraes e na cúpula? Alguém gravou a reunião dos ministros? Provavelmente Toffoli com uma câmera corporal. Desconfiam de Toffoli. Agora Moraes desconfia de quem? Porque ele não pode achar que esse auditor foi lá e quis quebrar o sigilo, vasculhar
né, o histórico na Receita Federal de familiares, de próximos, para entregar informações sobre os 129 milhões para Malu Gaspar. Não foi alguém que acordou e falou assim, sou auditor e vou lá vasculhar. Desculpa, a gente pode pensar e ir muito mais além nessa confusão que se vê na cúpula do poder. Ou seja, vários lados de uma mesma notícia, partindo do devido processo legal e chegando a quem mandou. Porque eles já foram direto no mensageiro. Mas certamente cumpriu ordens, Olavo. É muito interessante, né? Às vezes o chicote, ele estala no lombo de um segmento e outro segmento está atrás do chicote. Mas é muito interessante quando o chicote vai estalar no lombo daqueles que estavam ali na estrutura atrás. É divertido de ver, mas vamos lá. O que está acontecendo é uma selvageria jurídica, selvageria. De repente, essas pessoas tiveram seus nomes, suas imagens, seus salários divulgados antes do exercício do direito de defesa. Quem são eles? Seriam manifestantes do 8 de janeiro? Porque isso aconteceu com os manifestantes do 8 de janeiro. Manifestantes. Agora experimentam a lapada, não é? Mas vamos lá, vamos continuar. O que fez a investigação? Checou logins. Logins, olha, esse login aqui investigou a esposa de Alexandre de Moraes. Esse login aqui investigou o filho de Alexandre de Moraes. Este outro login foi lá e pesquisou outro ministro. Peraí, calma! Os logins e as pesquisas são permitidos para essas pessoas. Desde que mantido o sigilo, você não teria crime na pesquisa. Mas a investigação está pela metade. Tem que saber quem fez o login e quem divulgou. Então colocaram aí, nesse procedimento que não é jurisdicional, é inquisitório. Lembra da Inquisição, que botava fogo nas pessoas? É isso aí. Estão colocando esses funcionários públicos em fogueiras públicas antes de terminar a investigação, que talvez seja ainda embrionária. Não terminou, mas já temos culpados. O efeito, o Pitoli bem colocou, o efeito chilling, do inglês, de resfriamento. A mensagem que vem, a mensagem ditatorial, corporativista, que vem do STF é: não investiguem a autoridade. Sabe, o que subiu no caixotinho e se acha maior que todos? Pergunto, qual a diferença? Qual a diferença da fraude? Se um pobre mortal pode ser esmiuçado, ter sua vida esmiuçada por auditores, por que não uma autoridade pode ter sua vida esmiuçada por auditores? Só lembrando, nesse momento, sob a ótica desses investigados, porque eu tenho opiniões também sobre o que fazer com isso, sob a ótica desses investigados, estamos vendo a execração e esses funcionários públicos colocados na fogueira pública com um recado nítido de calar os investigadores. Silvio, uma série de lados aí na mesma notícia, uma porção de lados na mesma notícia, né? A mensagem, o mensageiro, quem contratou o mensageiro, o medo destes porque estão sendo bisbilhotados, vazando agora esse vazamento seletivo para a imprensa que até ali os apoiava. É um momento de fragilidade dessa turma, hein, Silvio? Com certeza, um momento de fragilidade e um momento, mais uma vez, onde está tudo exposto. E eles estão todos expostos. Vou pegar do fio de onde o Olavo brilhantemente deixa. Veja, mexeram com a família imperial, mexeram com o imperador, mexeram com o império, chame como quiser. Então, o que é feito na sequência? Vá até a casa desses suspeitos, peguem os computadores, coloquem tornozeleira, se for necessário, prendam, e aí depois a gente descobre se de fato eles eram ou não eram culpados. Ou seja, esqueçam a presunção de inocência sobretudo. Mas aqui tem um ponto muito grave, porque é a mão pesada desse império, é a mão pesada desse Estado, nesse caso representado como se fosse o Estado sou eu, o rei sou eu, já assistimos isso na história também, e não foi um período nada bom para a humanidade, mas fato é que é contra um CPF.
Se esses auditores, funcionários, cometeram qualquer tipo de crime, de ilegalidade, que sejam punidos com o rigor máximo da lei prevista. E ponto final. Mas aqui cabe um ponto, de novo, que deixa cada vez mais nu, que o Supremo Tribunal Federal está nu neste momento na história do país. Eles se julgam acima de qualquer outro cidadão na Terra, porque o sigilo deles jamais pode ser demonstrado. Porque os bens, por exemplo, da senhora Viviane Barsi, e quanto ela declara, e como ela enriqueceu e por aí vai, isso jamais poderia ser revelado para a sociedade. Olha, eu acho que isso é tudo muito grave, a gente poderia dar várias voltas aqui, Pitoli, como você disse, dá para falar horas sobre o que aconteceu durante o carnaval, mas vou aqui só trazer um último detalhe. De novo, é o inquérito 4781 invocado. 7 anos depois, porque vai fazer aniversário agora, ele é de 14 de março. Naquela cena que você descreveu, Dias Toffoli, então presidente do STF, abre de ofício, ou seja, ilegalmente, sem a provocação do Ministério Público, um inquérito e entrega sem sorteio para Alexandre de Moraes. Deu no que deu. Assistimos tudo o que aconteceu nos últimos 7 anos. De novo, esse inquérito, essa gaveta é reaberta. Com qual finalidade? Com a finalidade de perseguir. Porque sempre teve essa finalidade. Essa foi a única finalidade desse inquérito. Perseguir. Fala, Olavo. É interessante, Silvio, e eu volto agora a pegar onde você deixou, no momento de crise gigantesca dentro do STF. Lembra dos taxistas críticos do STF, na eloquência de Carmen Lúcia? Dentro de uma crise gigante se reabre a delegacia do STF, onde o delegado manda instaurar mais um inquérito dentro do inquérito das fake news, que é um gerador de autocensura. O inquérito das fake news é um gerador de autocensura que se perpetua desde 2019. Voltando para os auditores, por qual razão se imagina que execrar os auditores modificará o objeto da investigação? Vou explicar essa frase. O vazamento aconteceu, isso é fato. Colocaram na fogueira alguns auditores, sem numa investigação pífia, inicial, embrionária, mas colocaram a culpa neles. Agora eu pergunto, e o objeto da investigação? E o objeto das denúncias? E o contrato da esposa de Moraes? E as ligações com o Banco Master? E as empresas dos ministros do STF? E o duto das palestras? E isso aí não será investigado? As denúncias não serão investigadas? Caçar os portadores da notícia é só uma bomba de fumaça para calar e para impedir a investigação original? É isso? É isso que nós estamos vivendo? Uma blindagem, um corporativismo do STF se protegendo, mais uma vez, sob o manto, sob a condição de colocar no altar do sacrifício esses funcionários públicos, esses auditores, essas pessoas que fizeram o login. Eles serão queimados, eles serão imolados, enquanto a investigação sobre aquilo que foi denunciado não acontecerá, perpetuará a proteção e o corporativismo. Essa dúvida nos tira o sono.